Olha nós aí de novo para mais aquela super live de todas as quintas-feiras. É isso aí, galera. Estamos ao vivo mais uma vez aqui no Grupo Mais Brasil, trazendo conteúdo de APH para vocês. E hoje o conteúdo é mais do que especial, né, galera? Hoje a gente vai falar sobre os ferimentos por arma de fogo, também conhecido como FAP, galera. Olha só que bacana. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jones da Rocha. Eu sou condutor socorrista do SAMU Sudeste Paraná. A gente também compõe o quadro de instrutores do SAMU. E aqui no Grupo Mais Brasil faço parte da equipe pedagógica, bem como também faço parte da equipe de instrutores quando é possível, galera. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente está começando o nosso conteúdo aqui, mas antes a gente vai para os avisos, galera. É isso aí. Olha só, galera, é muito importante que você se inscreva no nosso canal, por dois motivos, tá? Para você conseguir fazer perguntas, tá? Para você conseguir participar do chat, fazer perguntas e ter as suas respostas, é importante que você se inscreva no canal, tá bom? E também, tá? Para receber conteúdos sobre a PH, sobre atendimento, a urgência e emergência, todos os dias praticamente, a equipe está postando conteúdo sobre urgência e emergência no YouTube. E se você for inscrito no canal, você vai receber esse conteúdo também, tá, galera? Show de bola, né? Mais do que bacana. Galera, olha só, o certificado, a aula de hoje tem certificado, tá? Você pode solicitar o seu certificado até amanhã ao meio-dia, ok? Então você tem até amanhã ao meio-dia para solicitar o seu certificado da aula de hoje. Bacana, né? Topzera. Olha só, galera, o certificado tem um custinho, né, de apenas R$19,90 pela confecção do certificado, tá bom? Então é um custo praticamente significante por quanto esse certificado ele pode te ajudar, tá? Você pode usar ele na faculdade ou cursos técnicos para contar hora também. Você pode utilizar como prova de títulos e, obviamente, para enriquecer o seu currículo, né? Olha que bacana, top zero, né? R$19,90 é praticamente nada relacionado ao quanto você pode usar esse certificado. E continuamos com o Black Friday, é isso aí, galera. A equipe do Grupo Mais Brasil ainda está segurando as pontas aqui e continua com o Black Friday do curso de socorrista, tá? Com 3 certificados. Socorrista, controle avançado de hemorragias e o BLS. São 3 certificados em um curso só. Um combo completo que custava antes, estava saindo por R$697, R$700 antes. Hoje, galera, só esse mês, tá? Só esse mês, o mês do feirão aí do Black Friday, tá saindo por R$297, tá? R$300, ou seja, menos de R$300 um curso completo com 3 certificados. Ou seja, você vai pagar em média de R$100 cada certificado, cada curso. São cursos que te custaria hoje, mínimo, você vai fazer em qualquer outro lugar, 400 o BLS, mais uns 400 o controle avançado de hemorragias e mais uns 2.500 a R$3.000 o curso socorrista completo, tá? Com essa carga horária que o curso do Grupo Mais Brasil entrega para você. Olha que bacana. E você está comprando tudo hoje, levando o combo, mas apenas esse mês, tá? Por apenas R$297. Bacana, né, galera? E o mais legal de tudo, galera, olha só que bacana. Como vocês sabem, meu objetivo é trazer conteúdo de qualidade para que mais pessoas consigam salvar vidas e fazer a diferença na vida de alguém. Mas para que isso aconteça, de verdade, eu sei que tem gente que não quer ser socorrista e tal, mas gostaria de aprender alguma coisa, né? Não deseja se tornar um socorrista, não quer fazer um curso profissionalizante e tal, mas gostaria de saber o básico para poder ajudar um familiar, um ente querido, alguma coisa, alguém em uma situação de emergência, tá? Olha que triste, já pensou você ter a oportunidade de salvar a vida de alguém e não poder ajudar. Tudo bem, se é uma pessoa que você não conhece e tal, ainda vai, mas às vezes é um familiar seu, uma pessoa que você ama, alguém que faz a diferença na tua vida, você ter a oportunidade de ajudar e não conseguir por falta de conhecimento. Pensando nisso, galera, olha só, pensando nisso, a gente acabou de gravar, a gente gravou na terça-feira, um curso completinho de suporte básico de vida, que é o que todo mundo deveria saber. Ou seja, não quero ser socorrista, mas você deve saber isso, tá? O básico que você deve saber para poder ajudar alguém. Gravamos esse curso terça-feira, um curso completinho, inteiro em PDF, com aula, inteiro online, né? Vídeo aulas, com aulas, olha só que legal, com aulas teóricas e aulas práticas, tá?
a prática gravada, obviamente, para que você consiga repetir em casa as manobras que a gente fez aqui durante a gravação do curso, tá bom? Então, muito bacana. E o mais top de tudo é que ele é gratuito, galera. Olha só que bacana. Topzera, né? O curso é gratuito por quê? Porque eu sei que tem pessoas que gostariam de fazer curso, gostariam de ter um pouquinho mais de conhecimento, mas às vezes a situação financeira não condiz com o momento, ou seja, não está bem da grana no momento, tá? E aí acaba deixando passar por falta de dinheiro, daqui um pouco precisa e não tem como fazer, certo? Não tem o conhecimento para ajudar essa pessoa. Pensando em vocês também, o Grupo Estuda Mais Brasil disponibilizará, olha só, disponibilizará nos dias 10, 11 e 12 de dezembro esse curso completo, olha só, curso completo no YouTube, gratuito, galera. Dias 10, 11 e 12 de dezembro. Um curso de suporte básico de vida, o que todo mundo deveria saber. Não tem nada de termos técnicos, não tem nada muito difícil de entender. É tudo simples e objetivo. Para que você que não quer ser socorrista, saiba fazer. Assistiu a videoaula ali, aprendeu a fazer, pronto, leva para casa, leva para sua vida. E tudo isso gratuito, nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, galera. Olha que bacana. Que horas que vai ser reproduzido esse curso, Erika? Que horas que vai ser reproduzido esse curso? Às 8 da noite também. Terça, quarta e quinta, galera. Olha só. Então, na semana do dia 10, 11 e 12, tá? Vai ser na segunda semana do mês de dezembro. Dias 10, 11 e 12. Terça, quarta e quinta. Vai ser reproduzido esse curso que a gente gravou, tá? Vai ser transmitido para vocês de forma gratuita, tá? A partir das 20 horas aqui no canal do YouTube, tá bom? Então, para você que não quer ser socorrista, não está atrás de certificado, quer apenas conhecimento básico, simples e objetivo, tá? Teu lugar é aqui, dias 10, 11 e 12 de dezembro. Vai dar ali uma hora e pouco de curso, né? É uma hora e pouquinho ali. Você vai ter o conhecimento básico, se você acompanhar os 3 dias, para poder ajudar alguém que entrou em parada cardio respiratória, saber identificar, iniciar o protocolo da RCP. Vocês sabem da importância de uma RCP iniciada o mais rápido possível, é o que faz toda a diferença para uma vítima que está em parada. Vai aprender as manobras de desengasgo, tanto no bebê, quanto na criança, quanto no adulto. Olha só que bacana. E ainda de bônus, as manobras no caso, gravadas, tá? A gente fala sobre a teoria e na sequência a gente fala da prática, tá bom? A gente gravou, mostrou na prática como que é feito isso. Também, galera, além do protocolo da RCP, a gente gravou a parte do desengasgo, mas também, tá? Pensando em outras situações que podem acontecer, acidentes domésticos e tal, a gente gravou também como conter uma hemorragia grave, tá? O curativo compressivo, o preenchimento de ferida e a aplicação do torniquete, inclusive de forma improvisada, tá? Para vocês aprenderem e conseguir fazer em casa aí e fazer a diferença na vida de alguém. Bacana, né? Show de bola. Mas também, ainda assim, pensando em condições que acontecem no domicílio, ou seja, condições que podem acontecer aí no seu lar, ou na escola, ou em qualquer lugar que você conviva ou participe de alguma parte da sociedade, tá? Como você lidar com síncopes, ou seja, a pessoa que desmaiou, e fazer o procedimento correto para auxiliar essa pessoa, bem como ajudar a pessoa que teve uma crise convulsiva, tá? Então são vários conteúdos bacanas, olha, tem o protocolo da RCP, tem o protocolo das manobras de desengasgo, tem o protocolo de controle de hemorragias e tem o tratamento de pessoas que desmaiaram, bem como das pessoas com síncope, tá? Então são praticamente 5 conteúdos bacanas, tá? 3 deles fazem a diferença entre a vida e a morte, tá? E mais 2 para poder auxiliar em outras situações que podem acontecer no dia a dia. Legal, né? Tudo isso gratuito para vocês nos dias 10, 11 e 12 de dezembro aqui no canal do YouTube. Legal, né? Topzera. E agora a gente vai entrar no nosso conteúdo então, galera. Olha só. A gente vai falar sobre perfuração de arma de ferimento por arma de fogo, né? A gente chama isso de FAF.
ou algumas pessoas também chamam de PAF, ou seja, perfuração por arma de fogo. Tá? Independente de como você conhece o protocolo, tá? Independente de como você conhece o nome, não mudará o que aconteceu, certo? Então, independente de você chamar de FAF ou PAF, é um ferimento por arma de fogo. E o ferimento por arma de fogo é muito complexo de atender sempre. Sempre ele é complexo, galera. Por quê? Porque a direção do tiro faz diferença, o calibre da arma faz diferença, a parte do corpo que acertou faz diferença, a direção em que o projétil entrou no corpo faz diferença. Se pegou uma parte óssea, né, algum osso ou não, faz diferença. Se o projétil era ponta oca, era canto vivo, era as conhecidas como explosivas, né, bala explosiva, não. Na verdade ela é expansiva, ela tem uma ponta oca que acaba expandindo quando entra em contato com a pele, com carne, enfim, quando entra no corpo da vítima, tá? Então, tem muitos fatores, tá? Muitos fatores que podem influenciar no tiro. Pegou órgão, não pegou órgão, que órgão que pegou, que órgão que não pegou, qual que foi a velocidade desse projétil, se a arma era arma de cano longo, cano curto, pólvora de queima rápida, pólvora de queima lenta. Tudo isso influencia no disparo, distância do disparo, perto, próximo, longe, encostado. Tudo isso faz diferença nas lesões que o disparo pode causar no paciente, certo? Isso faz diferença nas lesões, olha só, faz a diferença nas lesões. O tratamento não muda muito no APH. Olha só, galera, a gente tá falando de APH. O tratamento no APH ele não muda muito, certo? Se a vítima tem o pneumotórax, se for aberto, é o curativo valvulante. Se for fechado, não tem curativo, não faz curativo, certo? Se for, pegou uma artéria, uma veia aí em membro, tem hemorragia sanguínea, tem o controle da hemorragia, tá? Pegou osso, não pegou osso, vai fazer diferença para o tratamento depois, mas na hora do APH, na hora do atendimento pré-hospitalar, não fará diferença. Mas é importante, quando você sabe, quanto mais você conhece do ferimento, mais visão você tem do que está acontecendo, de como você vai auxiliar esse paciente, certo? Então, para a gente iniciar, a gente vai falar sobre o conceito de arma de fogo, tá? Então, o conceito de arma de fogo, falando sobre arma de fogo, a arma de fogo é um aparelho, olha só, toda arma de fogo, todo aparelho que pode ser utilizado, que utiliza força expansiva dos gases resultante da combustão de pólvora para expelir seu projétil com seu funcionamento. O princípio do funcionamento não dependendo, no caso do vigor, da força física do homem. O que isso quer dizer? Quando eu falo de conceito de arma, então eu estou falando sobre o aparelho arremessador de projétil resultante da queima da pólvora que vai liberar gases, expansividade de gases, que vai fazer com que o projétil seja arremessado em alta velocidade, não dependendo da força do homem. Ou seja, quando eu falo de jogar uma pedra em alguém, depende da minha força, o tipo do ferimento que vai fazer nessa vítima, certo? Já quando eu falo de arma de fogo, não depende da minha força, e sim do tipo de munição, do tipo de projétil, do tipo da arma, e aonde vai acertar a vítima, certo? Então isso é o conceito de arma de fogo. É todo aparelho arremessador de projétil oriundo, ou seja, a força que esse projétil recebeu para ser lançado, ou expelido ou projetado, vem da queima de pólvora, tá? Com expansividade de gases, e não depende da força do homem, depende só puxou o gatilho, ou seja, apertou o gatilho, o projétil vai sair naquela velocidade louca que vocês conhecem, certo? Então esse é o conceito de arma de fogo. E o conceito de balística, tá? É o ramo da mecânica que estuda as armas e os projéteis, tá? É o mecanismo de disparo, do tiro, a questão da percussão, do percurso do projétil até o alvo, tá? A gente fala sobre a trajetória, movimento do projétil durante a trajetória, movimento do projétil que realiza durante esse percurso, e também a gente fala
da transição, os efeitos no alvo. O que quer dizer efeito no alvo? É o tipo de estrago que esse projétil vai fazer na vítima, ou seja, as lesões que vai causar na vítima. Então, quando eu falo do conceito de balística, eu estou falando de um ramo que estuda o mecanismo de uma arma de fogo, tá? E o lançamento do seu projétil. Ele estuda desde do momento em que foi acionado o gatilho, que o percutor, né, ou o cão bateu no percutor, que é na agulha, que bateu na espoleta, que fez o primeiro acionamento, que iniciou uma centelha, que iniciou a queima do propelente, que iniciou o deslocamento do projétil, que ele entrou no mecanismo da arma de fogo, ou seja, entrou nas raiaduras, iniciou o seu trabalho de deslocamento, criando uma força centrífuga dentro de si, enfim, para que crie uma estabilidade desse projétil até o alvo. E aí a gente estuda também a trajetória do projétil, a distância que esse projétil percorreu, se ele teve que ultrapassar algum tipo de barreira, madeira, vidro, alguma coisa, até atingir o alvo. E aí na sequência a gente fala sobre a translação, que é o efeito do projétil no alvo e as demais consequências quando esse projétil entra e ultrapassa o seu alvo. Falando de alvo humano agora, como a gente vai falar sobre o tratamento do ferimento de arma de fogo, certo? Na sequência, galera, a gente vai falar então sobre as lesões do projétil, tá? Legal, galera, olha só. Vocês deram feedback aí, o áudio melhorou. A Erika conseguiu arrumar aqui. Para quem não entendeu sobre, quando eu falei sobre o certificado, até amanhã, ao meio-dia, você pode solicitar o seu certificado. A Erika acabou de mandar o link para vocês, tá? E aí, através desse link, você pode solicitar o seu certificado. Até amanhã, ao meio-dia, você solicitando, o certificado vai ser encaminhado em PDF para você. Ok? Topzera, né? Dando sequência, então, falando sobre o diagrama agora de um ferimento por projétil, tá? Ou também conhecido como projetil, né? Tem gente que chama de projetil, mas o nome correto é projétil, tá? No primeiro momento ali, eu vou pedir para a Erika colocar um slide para vocês entenderem um pouquinho melhor ali. Nós temos no centro desse dessa primeira imagem, nessa massa cinza, o projétil. Naquelas flechinhas ali que estão apontando, jogando para fora, nessa parte amarelada, as flechinhas pretas, a gente está falando sobre a cavidade temporária. E depois, as flechinhas jogando para dentro, a gente está falando sobre a cavidade permanente, tá? Que é aquele rastro rosado que está ficando atrás do projétil. E aí, na ponta, aquela ponta marrom, a gente está falando sobre a compressão e esmagamento. O que quer falar sobre isso, galera? Quando o projétil passa por um corpo, quando ele atinge o seu alvo, ele inicia o seu trajeto fazendo um esmagamento na pele. Ele faz o esmagamento na pele, fazendo com que a pele arrebente, e aí o projétil entra, tá? O projétil entrou no corpo. Quando ele entra no corpo, por ele ser cônico ou arredondado à frente e tal, ele cria uma onda de energia. Essa onda de energia, ela se dissipa. E a dissipação dessa onda de energia é toda ao redor do caminho do projétil. E essa onda de energia oriunda do projétil, da força, a energia do projétil, ela varia dependendo do modelo do projétil, da velocidade do projétil, do calibre da arma e das partes que pegou no corpo, certo? Das partes do corpo que estão sofrendo com essa onda de energia. Então essa onda de energia ela é um deslocamento, ela cria um buraco muito maior do que o projétil enquanto o projétil passa, aumentando essa onda aqui. O projétil, a ponta dele vai na frente, esmagando a pele, fazendo o rompimento dos tecidos, e na sequência atrás vem a onda, tá? Essa onda de energia fazendo a cavidade temporária. Essa cavidade temporária joga a massa do tecido para os lados, fazendo, né, uma elasticidade dessa massa tecido ao redor do ferimento do projétil, e essa onda cria novas fissuras, ou seja, novos ferimentos, e essas fissuras acabam gerando lesões dentro do paciente também. Então não é apenas
o furo que o projétil fez, mas sim a onda de energia que esse projétil criou dentro da vítima, essa onda de energia, para onde que ela se dissipou e quais órgãos que essa onda de energia atingiu e como que foi as lesões em cada um desses órgãos. Então, por isso que está relacionado dentro do projétil, velocidade do projétil, tipo de arma, calibre, tudo isso está relacionado à onda criada dentro do paciente, né, dentro da vítima, durante a trajetória do projétil, certo? Na sequência, essa onda se dissipa e aí a cavidade temporária se fecha e fica apenas a cavidade permanente. A cavidade permanente é o quê? É onde o projétil foi rasgando a pele, foi furando a pele. Essa é a cavidade permanente. Por isso que às vezes você chega numa vítima de ferimento de arma de fogo, você olha no primeiro momento, tem um ferimento lá, é um furinho bem pequenininho. Você vai ver o calibre da arma era um calibre teoricamente grosso, mas o furinho era bem pequenininho. Ou seja, talvez também você analisa, né, as duas situações. No primeiro momento, se vocês prestarem atenção, aqui atrás, no início da imagem, nas primeiras flechinhas que apontam o fechamento da cavidade temporária, seria a cavidade permanente. Só que aqui também está relacionado ao primeiro furo, tá? O corpo não sente essa onda no primeiro furo. No primeiro momento, quando o projétil atinge o corpo, ele faz apenas esmagamento, ele não cria essa onda já de vereda. A onda é criada dentro. Depois que o projétil entra, essa onda começa a se dissipar. Então, por isso que muitas vezes você vê uma vítima aqui falar aonde o projétil entrou, aonde a bala entrou, o furo era pequeno, aonde saiu o furo era muito maior. Por quê? Porque onde ele entrou, ela não tinha ainda essa onda de energia. A partir do momento que o projétil começou a cortar a pele, começou a criar essa onda, ou seja, essa onda foi dissipando, essa energia foi lacerando os tecidos ao redor, e como o projétil era de alta velocidade, ou o corpo da vítima era com uma massa menor, o projétil saiu do outro lado ainda criando essa onda de energia, ele ainda tinha bastante energia dentro dele, e ainda criava essa onda de energia, ainda criava essa cavidade temporária. E essa cavidade temporária é aquele desenho do furo da saída do projétil, que muitas das vezes é um baita do buraco. Né? Por exemplo, quando é um tiro de fuzil, o buraco é gigante na saída e na entrada ele é menor, com menos de 1 centímetro. E na saída, às vezes, ele tem 8, 10 centímetros de diâmetro. O que quis dizer aí? O projétil entrou, começou a criar a onda foi aumentando, 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 lacerando todos os tecidos, saiu do corpo e a onda saiu lacerando os tecidos ali e fez aquele buraco quando saiu. Isso que fez dentro do paciente também, tá? Isso o projétil fez dentro da vítima também. Então, só para vocês entenderem, a onda, a cavidade temporária que a gente fala, ela é 5, 6 ou até 10 vezes maior do que a cavidade permanente. Tá? Então, quando você vê um pulinho no paciente, você tem que imaginar a cavidade temporária, aquela onda que criou, e aí essa onda fez várias lacerações dentro do paciente, dentro da vítima, e essas lacerações podem ter atingido órgãos importantes, e esses órgãos importantes podem levar a vítima ao óbito muito rápido, muitas das vezes, certo? Então não está relacionado apenas à entrada do projétil, o tamanho do furo, mas sim a onda de choque criada dentro dessa vítima, resultando em o agravo do paciente e muitas das vezes o agravo da vítima, certo? Na sequência nós temos uma imagem aqui de uma fratura óssea por causa de um projétil, tá? Então quando o projétil atinge um osso em alta velocidade, ele lacera o osso, ou ele atravessa, faz um furo no meio e sai jogando pedaços do lado, fazendo vários fragmentos de ossos, ou se partindo e criando vários fragmentos de projétil, ou ele quebra o osso e vai embora, tá? Então pode acontecer dessas três situações. Ou fazer vários tipos de fragmentos de projétil, né? O projétil se quebrar, ou pode fazer vários fragmentos de ossos, e esses fragmentos, assim como os fragmentos dos projéteis, acabam fazendo novos ferimentos em outros órgãos, bem como pode apenas quebrar e ir embora, certo? E aí não aumentar muitas lesões. Certo, galera? Dando sequência, então, a gente vai falar sobre o tratamento.
tá? Mas o tratamento, galera, tem que saber... Tem que saber lidar com esse tratamento, tá? Vamos falar do tratamento de um tiro. Vamos começar do cefalocaudal, ou seja, cabeça, pescoço, tronco e depois mente, tá? Então, quando tira na cabeça, vai depender muito da direção desse tiro, da velocidade, do tipo de projétil e do tipo de calibre. Sempre vai depender muito disso. No entanto, o socorrista ele não tem esse tempo para descobrir que tipo de projétil que foi. Ele tem que tratar o que ele está vendo. Ele vai tratar o que ele está vendo e vai deduzir o que pode ter feito lá dentro, sempre tratando por mais grave, para pecar, peca pelo excesso e não pela falta. Certo? Então, vocês estão vendo nessa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, que o Eric vai pôr na tela para vocês ali, tem dois ferimentos, tem duas imagens, né? Uma imagem tem um curativo de cabeça, tá? Feito com a bandagem israelense, a outra um curativo de pescoço, também feito com a bandagem israelense, tá? Então, independente do tipo de projétil, se a vítima não estiver em óbito evidente, que explodiu a cabeça, atravessou a cabeça, está em expansão de massa cefálica, e a vítima está em parado, nesse caso é considerado óbito evidente por disparo de arma de fogo. Se não for nenhuma dessas situações, vai tratar o que a gente está vendo. Está vendo um ferimento ali, está sangrando, vai fazer um curativo compressivo. Nesse caso aqui, o socorrista está aplicando, né? Ele está aplicando uma bandagem israelense na cabeça do cara que fez um curativo. Para quê? Para o tiro. Sabe que tiro que foi, aonde que atingiu? Não, mas tem que tratar o que ele está vendo, certo? Na imagem primária ali, na primeira imagem, considerando o cefalocaudal, começou pela cabeça, então na sequência temos um ferimento no pescoço. É aquele ferimento que eu já mostrei, inclusive, para vocês no curativo. Você enrola a bandagem israelense ou uma atadura no pescoço, onde está o ferimento, né? Faz o preenchimento e enrola no pescoço e embaixo do braço da vítima. Depois você baixa o braço da vítima e a bandagem aumenta a compressão em cima do ferimento para parar a hemorragia, tá? O objetivo é diminuir a hemorragia, é o que vai matar o nosso paciente. Nesse caso, é a hemorragia. Se não atingiu ali a parte da traqueia para causar uma dificuldade respiratória, se não atingiu a parte da medula óssea para fazer com que esse paciente entre em parada na sequência ali, entre em uma parada por um rompimento ali de base do crânio e tal, aquela coisa toda, ou até mesmo pegou uma artéria e não tem nem de socorro chegar. Nesse caso, pegar uma artéria na altura do pescoço, ali a carótida, e romper completamente, não vai ter nem de socorro chegar para fazer o atendimento dessa vítima. Certo? E muitas vezes é quem está na cena que vai ter que iniciar uma compressão, fazer um preenchimento de ferida, ou talvez até o dedo amigo ali, para manter essa pessoa viva até a chegada do socorro ou até a chegada no hospital. Certo? Então, ferimento em cabeça e pescoço, curativo compressivo. O melhor equipamento para ser utilizado nessas duas situações ainda é a bandagem israelense, tá? Vamos dar sequência. E agora eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês, galera. A gente chama isso aqui de tatuagem do tiro, tá? Mas ali fala sobre o tiro a queima-roupa e o tiro a curta distância, tá? Nessa condição aqui, galera, o tiro fala muito com quem está fazendo o atendimento da vítima ou quem é perito, enfim, o tiro fala bastante, tá? Aqui temos um desenho de um tiro, tá? Nesse desenho do tiro aqui, vocês podem ver que na parte, aquele círculo rosa que tem ali, nós temos a pele íntegra, ou seja, não aconteceu nada ali, tá? Um pouco mais longe do centro do ferimento. Bem no centro nós temos um ponto preto, é o orifício, ali onde houve a perfuração, né? O projétil entrou. Na auréola pontilhada, aquele pontinho preto que tem ali, nós chamamos aquilo ali de queimadura, nós chamamos aquilo ali de esfumaçamento ou de tatuagem, tá? Por que faz aquilo ali? Quando tira muito perto, uma quantidade de pólvora que não queimou dentro do cano, ela sai queimando para fora atrás do projétil. Aí o projétil atinge a vítima e aquela quantidade de pólvora acaba atingindo a vítima também, tá? E aí são bolinhas de pólvora, né?
pedacinhos de propelente e atingem a vítima queimando. E aí fazem vários pontos pretos, a gente chama isso de tatuagem do tiro. Ou queimadura, né? Pelo calor dessa pólvora também, quando é um pouco mais perto, é um esfumaçamento mais queimado. Quando é um pouco mais longe, ele é mais espalhado e aí dá para notar nitidamente os pontilhados da tatuagem, tá? E aí você tem uma noção se o tiro foi de perto ou foi de longe, certo? E daí no meio ali nós temos, né, um pouco mais fechado ali, nós temos aquele círculo rosa, avermelhado ali. Aquele vermelho a gente chama de orla da escoriação, o enxugo também conhecido, ou equimótica, né? O enxugo equimótico, ele está relacionado aonde a pele foi esmagada para fazer o rompimento. Então a pele foi esmagada e aí no centro dessa parte esmagada houve o rompimento. E ao redor ficou essa auréola, tá? Essa auréola também conhecida como enxugo equimótico. Então, todo tiro vai ter o orifício, que acerta a vítima, obviamente, né? Vai ter o orifício, vai ter o enxugo equimótico, tá? Mas nem todo tiro, olha só, nem todo tiro vai ter a queimadura, esfumaçamento ou tatuagem. Bom, essa condição da tatuagem aqui, só se o tiro for de perto. Se for um tiro longe, 10 metros aí já não faz mais. 5 metros já não faz mais esse esfumaçamento. Depende muito da arma, mas mesmo assim, para fazer esse esfumaçamento, tiro a 10, 20, 30 centímetros, 1 metro no máximo, para fazer essa tatuagem do tiro, certo? Mais que isso, é muito raro você notar a tatuagem do tiro, certo? Então, todo tiro, todo ferimento por arma de fogo, vai ter o orifício de entrada do tiro, obviamente, né? O projétil. Nem sempre vai ter orifício de saída. Sempre vai ter o enxugo, tá? Esse enxugo equimótico sempre vai ter. É uma equimose, né? É uma pancada ali, fez um roxo, né? Esmagou a pele, perfurou e foi embora. Mas ao redor do furo fez um esmagamento, fez uma equimose. Então a gente chama de enxugo equimótico essa questão também, né? Então, se você estudar um pouquinho sobre isso, fica mais fácil de entender o ferimento por arma de fogo. Na sequência, a gente vai lá para a parte aonde está o nosso paciente. Deixa eu achar aqui. O nosso paciente, a penúltima imagem, e tem um curativo oclusivo. Por que tem um curativo oclusivo, então, do tórax? Porque a gente está falando de tórax, galera. Vocês vendo a imagem aí, essa vítima ela tomou um tiro no tórax que não fez, olha só, não fez um pneumotórax, tá? Não fez um pneumotórax aberto, obviamente. Ele fez um ferimento, mas não pegou pulmão, ou esse pulmão ele não está jogando ar para fora e nem entrando ar pelo ferimento, tá? É um ferimento que atingiu o tórax. Pode um ferimento, uma bala, né, um projétil atingir um tórax e não fazer um pneumotórax? Pode, é muito tranquilo isso, é normal isso acontecer. É mais fácil isso acontecer do que fazer um pneumotórax aberto, certo? Então, nesse caso, é apenas um curativo oclusivo. Esse curativo oclusivo que vocês estão vendo na imagem é um curativo profissional oclusivo. É um plástico com uma cola, você limpa o local do ferimento e gruda ele ali. Pronto. Acabou. Esse curativo também é feito no caso de um tiro transfixante. Ou seja, o tiro entrou na região frontal, exemplo, e saiu na região das costas. Entrou no peito e nas costas. Na frente nós temos um pneumotórax aberto. Certo? Então a gente vai lá e faz o valvulante ou de 3 pontas. E no outro lado, na saída do tiro, a gente faz o oclusivo. Tá? Então, um lado sempre que tem uma perfuração transfixante com pneumotórax, um lado vai receber o oclusivo, no outro lado vai receber o valvulante. Se tem um tiro que transfixou tórax ou abdômen, tá? Isso serve tanto para tórax quanto para abdômen. Transfixou tórax e abdômen, mas não fez pneumotórax, é só curativo oclusivo. Ou curativo, colocar uma gás em cima ali, passar
um esparadrapo, pronto, acabou, tá bom? O problema tá lá dentro, não fora. Aquelas gotas de sangue que escorrem para fora ali não vão matar o paciente. O que está matando a vítima é as lesões internas que o tiro fez, ou seja, as lesões causadas pelo projétil lá na parte interna, ou seja, nos órgãos. Ou seja, retomando novamente o que a gente acabou de falar, a cavidade temporária e a cavidade permanente. A cavidade temporária, aquela onda de energia que vai fazer várias lesões nos órgãos lá dentro e que eu não consigo ver de fora para dentro. Não consigo ver o que está acontecendo lá dentro. Então, por fora, eu estou vendo apenas um ferimento, um sangramento muito pequeno, discreto, e muitas das vezes não é um pneumotórax, não preciso tratar um curativo de 3 pontas. É apenas um oclusivo e passo uma atadura em cima, ou até mesmo coloco uma gás em cima e passo um esparadrapo e acabou. Não tem o que o socorrista fazer mais que isso sem exame. Precisar, vai ter que avaliar o paciente, vai ter que fazer um monte de coisa na sequência, mas não é na cena que vai ser feito isso. Certo? Então, no APH, é apenas tratar o que você está vendo nesse primeiro momento. Certo? Na sequência, galera, a gente vai olhar uma outra imagem, que agora, nessa outra imagem, também falando em ferimento de tórax, nós temos dois modelinhos de ferimento de tórax. Temos o curativo de 3 pontos, também temos o curativo valvulado, ou também conhecido como curativo valvulante. O curativo valvulante, ou o de 3 pontas, ele tem a mesma finalidade. Acontece que o curativo valvulado, ele vem pronto para você só colar. Você só tira do pacote e tira uma parte plástica que tem em cima da cola, limpa o ferimento e gruda em cima. Tá? Gruda em cima do ferimento, ele tem uma cola muito boa, ele gruda muito bem em cima do ferimento. E aí ele tem um plástico ali que funciona como uma válvula, né? Quando a vítima puxa o ar no pneumotórax aberto, o plástico gruda. Quando ela solta o ar, que o ar vem de dentro, ou vem ar do espaço morto, ou sangue, ele tem ali, alguns tem 3, outros tem 4 canais, né? Uns espaços onde não tem cola, e o sangue ou o ar vai, e aí tem um furinho, e ele sai para fora do curativo. Mas quando a vítima puxa o ar, ele veda o ferimento para que funcione como de forma valvulante, certo? Então, esse curativo ele é muito bom, funciona maravilhosamente bem. No entanto, não é sempre que se vê e não é todo mundo que tem esse curativo disponível, ou seja, no kit de primeiros socorros. Mas se você não tem, você pode fazer o 3 pontas. O 3 pontas, ele é um curativo valvulante improvisado e muito conhecido e muito bem utilizado, tá? Você consegue fazer isso com um plástico e um pedaço de esparadrapo, tá? Identificou que é um pneumotórax aberto, coloca o plástico limpo, ferimento, coloca o plástico em cima e passa o esparadrapo ao redor. Cola 3 pontos e deixa uma aberta, certo? A parte que está aberta sempre vai ficar para baixo, nunca vai ficar do lado nem para cima, sempre vai ficar para baixo. Então, se eu coloquei, meu paciente estava sentado, né? A gente estava sentado, e eu coloquei ele com a parte aberta para baixo, se eu deitar esse paciente, eu vou ter que virar meu curativo, tem que se atentar para isso. Já no valvulado não precisa, ele tem várias saídas e não precisa virar igual 3 pontos que é improvisado, certo? Sim, pode. Sim. Pessoal, um recadinho aqui, vou deixar a Erika falar com vocês, e na sequência a gente já dá sequência no... Pessoal, então, surgiram várias dúvidas sobre o certificado, então vamos só dar uma pausa aqui para me explicar certinho para vocês, tá? Então, assim, o certificado ele pode ser usado para bater horas na faculdade ou nos cursos, prova de título em concursos, que a gente já falou aqui no canal, e para agregar também no currículo de vocês. O certificado, ele custa R$19,90, tá? Ele vai ser mandado em PDF no e-mail de vocês, e ele é confeccionado manualmente. Então, amanhã, até o meio-dia, é a data limite, o horário limite para você pedir o seu certificado, tanto por boleto ou por Pix. Você vai entrar ali no link da descrição, vai colocar seu CPF, lá todas as suas informações, e aí as meninas vão fazer esse certificado manualmente para cada aluno que pedir, e aí amanhã, ou no máximo segunda-feira, vai estar no e-mail de vocês, tá? Não é automático, por isso que o pessoal que já pagou não foi ainda no e-mail, mas pode ter certeza
que vai chegar para vocês até no máximo segunda-feira, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o certificado, os cursos, ou até para o Johnny sobre o assunto, deixem ali no chat, né, da live, que você precisa estar inscrito para mandar mensagem lá. E aí eu já passo para ele, tá bom? Vamos continuar na aula, galera. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Érica dando um recadinho aí para vocês que estavam com dúvida quanto ao certificado, galera. Como eu não estou acompanhando o chat, então ela que sabe dessas coisas, é melhor que ela venha e fale mesmo, deixe tiro todas as dúvidas de vocês. Agora, dando sequência, galera, a gente já falou então sobre o curativo oclusivo e o valvulante aqui, né? Na sequência, a gente vai falar sobre o ferimento por arma de fogo em membros, tá? Quando fala-se de ferimento por arma de fogo em membros, galera, tem uma imagem daqui de um curativo compressivo com bandagem israelense, tá? Nesse curativo compressivo com bandagem israelense, curativo compressivo em membro, tá? Então aqui tá mostrando no braço vários modelinhos ali de curativo compressivo, tá? Você vai colocar a bandagem em cima do ferimento ali e vai fazer o curativo. Finalizar o curativo enrolando a bandagem e apertando bem. Ela é bem forte, ela quase garroteia o braço, faz um torniquete, quase faz um torniquete, ela faz um aperto bem legal. Na sequência, galera, falando em ferimento por arma de fogo em membros, nós temos também o torniquete, tá? Mas temos também o preenchimento de ferida, tá, galera? O preenchimento de ferida, na imagem do tratamento de preenchimento de ferida, tem dois modelinhos para vocês verem ali, tá? No primeiro modelinho, aparece o socorrista ali fazendo o preenchimento da ferida com uma atadura, tá? Então ele enfia a atadura dentro do ferimento, tá? Isso não é só para tiro, tá? Isso pode ser feito para qualquer tipo de lesão que seja compatível naquele momento fazer um preenchimento, né? Não uma lesão, um taio aberto, mas um furo, um corte mais pequeno que você deve fazer um preenchimento de ferida. Fez o preenchimento de ferida, finalizou com curativo compressivo em cima, resolveu, beleza, não resolveu o torniquete. Vamos lá. Foi um ferimento para arma de fogo, olha só que louco. Atingiu o osso, fez uma fratura, não faço preenchimento, não faço curativo compressivo, apenas já tem hemorragia de sanguinento. Olha só, galera, com hemorragia de sanguinento, já faço um torniquete. Aplico o torniquete e ali no ferimento eu só faço um curativo, não preciso apertar nada, só faço um curativo a proteger o ferimento, certo? Daí na sequência ali tem um outro tipo de curativo, também um curativo compressivo com duas ataduras. E daí nós temos o modelinho torniquete, galera. Nos modelinho torniquete nós temos a aplicação do torniquete tático e também temos a aplicação do torniquete improvisado. O torniquete, galera, ele pode ser feito com vários materiais. Cinto de segurança, o próprio torniquete tático, bandagem, lençol, atadura, qualquer coisa que tenha uma largura mínima de 5 centímetros, tá? Então se eu tenho um cinto, né, cinto de usar na calça aí, que tem uns 5 centímetros de largura, um couro ou um tecido rígido, firme, que eu possa apertar, coloco no membro acima do ferimento e vou torcendo ali, coloco uma madeira dentro e torço até apertar até o sangramento parar. O sangramento parou, eu vou fixar ele para ele não soltar mais e vou manter essa vítima até o socorro chegar. Manter esse torniquete até o socorro chegar. Chegou o socorro, só o torniquete? Não. Explico para o socorrista porque eu fiz, tinha um rejeito sanguinante, oriundo do ferimento por arma de fogo, e o socorrista vai dar sequência no atendimento. Existem vários protocolos que falam sobre a aplicação do torniquete, tá? E várias preferências. Hoje, uma das preferências utilizadas no SAMU é o torniquete entre 7 e 10 centímetros acima do ferimento, desde que não pegue a articulação. Pegou a articulação, imediatamente acima da articulação. Mas o PH-TLS já vem falando sobre o torniquete no formato AA. O formato AA também é conhecido no protocolo MARCH do PH tático. Tá? No PH tático fala-se no protocolo MARCH. E no protocolo MARCH o torniquete é aplicado o protocolo AA, que é alto e apertado. Ou seja, a vítima tomou um tiro lá na altura do joelho e está com uma hemorragia sanguinante. Algumas preferências vão dizer que você vai
ou algumas literaturas vão dizer que você vai medir de 7 a 10 centímetros acima do ferimento e aplicar o torniquete. Já no PHTLF ele já fala que você deve aplicar próximo ao corpo, torniquete proximal, alto e apertado. Deixando espaço apenas para quê? Para, se necessário, aplicar mais um. Tá bom? Então eu apliquei uma, apertei o máximo, não foi o suficiente. Talvez eu tenha que aplicar um segundo torniquete. Tem que ter espaço acima daquele que eu já apliquei para aplicar o segundo. Por isso que não aplico lá na virilha da vítima muito alto. Então um espacinho ali, 10 centímetros abaixo do entroncamento do fêmur com a pelve e aplico o torniquete apertado até que o sangramento pare. Certo? Então, no caso de hemorragia exsanguinante, o torniquete. Fratura, hemorragia exsanguinante com fratura, direto torniquete. Hemorragia exsanguinante sem fratura, começa com preenchimento de ferida, faz um curativo compressivo, não resolveu, aplica o torniquete. Ferimento por arma de fogo sem hemorragia exsanguinante, apenas curativo compressivo em membros. Injunções, galera. Ombros e na região pélvica, tá? Ombros e região pélvica, entroncamentos e tal. Nessas partes não dá para aplicar o torniquete e muitas vezes o curativo ele não vai pegar, às vezes, né, vai ficar meio, não vai pegar bem em cima do ferimento. Então muitas das vezes, nesses casos, é o preenchimento de ferida. Vou fazer um preenchimento de ferida naquela técnica de usar a atadura ali, ou se tiver disponível, tá, galera? Alguns falam de gás bimétrico, chama-se de gás bimétrico, ou gás com agentes hemostáticos. É uma gás, ela vem dobradinha, tem 3 metros de comprimento. Muitas delas vêm com agentes hemostáticos, ou seja, a gente estimula a cascata de coagulação sanguínea. Então você faz o preenchimento de ferida, essa bandagem, ou essa atadura, também conhecida como gás, em contato com o sangue, inicia uma coagulação mais rápida. Tá? Aí eu faço o preenchimento, preencho bem a ferida e na sequência aplico um curativo compressivo em cima e muitas vezes eu já consigo resolver, inclusive a hemorragia exsanguinante, se ela não for muito grave. Certo? Então existem vários outros tipos de agentes hemostáticos, Celox, granulado e tal, que você pode aplicar também, funciona também. Tá? Mas nem sempre é aplicado esses agentes porque muita pouca gente tem esse tipo de agente hemostático. 99% das vezes é feito o curativo compressivo na sequência, o preenchimento de ferida, curativo compressivo na sequência torniquete. O torniquete resolve todos os casos. Tá? Ele resolve todos os casos. No entanto, o torniquete ele tem um tempo máximo para ficar no meio. Então é um pouco mais complexo o uso dele. Já o agente hemostático, o curativo compressivo, não, pode ficar quanto tempo for necessário. Certo? Mais alguma pergunta, Érica? Tá tranquilo? Posso encerrar aqui? Uhum. Transfixante. Galera, olha os slides da aula de hoje lá no Instagram, no link do Instagram, ok? Vai ser mandado lá, você pode ter acesso a esse material, baixar no primeiro link da descrição do Instagram, tá? Baixa lá esse material para vocês, aí você pode imprimir ou pode guardar no pendrive, enfim, em qualquer lugar que você possa guardar, e aí quando você precisar dar uma estudada, relembrar, você tem o conteúdo junto ali, né? Legal, né? Então galera, olha só, falamos primeiro sobre o conceito de arma de fogo, né? Aparelho arremessador, aparelho quente, né? Alguns chamam de aparelho quente, arremessador de projétil por expansividade de gases, por queima de pólvora ou propelente, tá? Que não depende da força humana. Na sequência falamos sobre o conceito de balística, tá? Que é um ramo mecânico que estuda desde a saída do projétil, né? Desde o acionamento do mecanismo quente, que a gente acabou de falar, que é a arma de fogo, né? O aparelho arremessador, até a saída do projétil, da boca do cano, o trajeto dele, da boca do cano até o alvo, e o que ele fez no alvo, tá? Então, o conceito de balística estuda todos esses ramos, estuda esse ramo aí. Legal? Na sequência, a gente falou sobre a cavidade temporária, a cavidade permanente,
A gente falou sobre o esmagamento de pele ali, o projétil, falamos sobre os vários tipos de projétil, falamos sobre fraturas por ferimento de arma de fogo, quando há o fragmento de ossos, ou quando há fragmento de projétil, ou apenas a fratura do osso. Ângulo de impacto, né? Falei no início, falei sobre os ângulos de impacto, falei sobre vários tipos de situações. Na sequência, falamos sobre os tratamentos, né? Primeiro falamos sobre o tiro na cabeça, aí você faz um curativo compressivo, se ele tiver ganhado evidente, obviamente, né? Faz um curativo compressivo, pescoço, preenchimento de ferida, mais curativo compressivo. Aí no tórax, nós falamos sobre os ferimentos transfixantes, né? Que de um lado você vai fazer o curativo oclusivo, no outro lado é o curativo valvulante. O valvulante pode ser feito curativo de 3 pontas, bem como pode ser utilizado o curativo valvulado mesmo. O curativo tamponante, também conhecido como oclusivo, pode ser feito com uma gase e um esparadrapo, ou pode ser feito o original mesmo, colocado original. Falamos sobre ferimentos em abdômen, né, que é tratado só o que você vê fora, porque dentro você não consegue ver. Falamos sobre ferimentos em membros, curativo compressivo, preenchimento da ferida, curativo compressivo e aplicação do torniquete, né? E também falamos sobre o torniquete improvisado, que tem que ter uma largura mínima de 5 centímetros, certo? Mostramos imagens aí para vocês do curativo valvulado e também do curativo de 3 pontas, para ficar melhor a fixação do conteúdo para vocês. E também falamos então sobre o tiro, a queima-roupa ou a curta distância, que aí vai aparecer essas 3 situações aí, né? Que vai ter o esfumaçamento, ou também é conhecida como a tatuagem do tiro. Falamos sobre o orifício de entrada do projétil e também a parte do enxugo equimótico ali, a parte em que o projétil comprimiu a pele antes de fazer a fissura e atravessar, certo? Então, ali é conhecido como escoriação do enxugo equimótico. Legal? É equimótica do ferimento. Então, falamos sobre várias situações de tiro, né? Se a gente for continuar falando aqui sobre atendimento pré-hospitalar em perfuração por arma de fogo, a gente tem conteúdo para falar 3 dias sem repetir conteúdo, certo? Não é esse o objetivo é orientar vocês, saber que existe tratamento para cada uma das situações, e basta vocês se aprofundarem, fazer curso. Quem quer ser socorrista, quem quer realmente fazer diferença na vida de alguém, é só dar uma buscadinha que você já encontra muito conteúdo bacana. Aqui no Grupo da Mais Brasil tem muito conteúdo legal falando sobre atendimento pré-hospitalar. Todo dia tem conteúdo novo, todo dia tem alguma coisa falando sobre situações de urgência e emergência que você pode lidar de maneira simples e objetiva. Legal? Entendeu? Sim. Ivandro de Souza, ele pediu se quando não tem hemorragia sanguinante, provavelmente falando sobre ferimento em membros, né? E aí só faz o curativo, preenchimento de ferida e o curativo compressivo? Sim, tá? Faz o preenchimento de ferida. Se for hemorragia sanguinante, tem que fazer um preenchimento de ferida bem feitinho. Se não for, faz o preenchimento de ferida ali, ou muitas das vezes, se um sangramento bem discreto, não precisa nem fazer o preenchimento de ferida, tá? Se for em membros ou em junções, ou pescoço. Se for em tórax e abdômen, apenas o curativo compressivo, tá bom? Já é o suficiente. Certo, hemorragias exsanguinantes, rompimento de artéria ou veia. Show de bola, galera. Hoje a gente vai encerrando por aqui. Não perca a nossa próxima aula e não esqueça, galera, de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Não esqueça do nosso curso, galera. Dias 10, 11 e 12 de dezembro. Vai ser uma terça, uma quarta e uma quinta. Às 20 horas aqui no canal do YouTube. A gente vai reproduzir para vocês um curso que foi gravado ontem, tá? Ontem, terça-feira. Passei o dia todo aqui na escola, gravando um conteúdo para vocês sobre atendimento pré-hospitalar
falando sobre identificação e iniciação do protocolo da RCP, identificação da parada cardiorrespiratória, identificação do engasgo e as manobras de engasgo, tanto no bebê, na criança, quanto no adulto. Também, galera, gravamos aqui falando sobre controle avançado de hemorragias, tá? Aplicação de torniquete, preenchimento de ferida, curativo compressivo. Também, galera, falamos sobre como lidar com a situação do síncope, né? Desmaio, bem como as crises convulsivas. Bom, então, um material bem bacana, simples e objetivo, para você que não quer ser socorrista, mas quer aprender alguma coisa para poder levar para casa, ou para você que quer adquirir conhecimento, mas está sem grana agora. Bacana que esse curso é gratuito. Então, legal? Topzera, né? Então, até na próxima quinta-feira, nessa mesma hora, nesse mesmo canal, falamos sobre um outro assunto relacionado a atendimento hospitalar. Certo, amigo? O material já está no canal. Está no primeiro link na descrição do Instagram desse vídeo. Mas também está fixado no chat. Olha só que bacana. Primeiro link na descrição desse vídeo já tem um material lá. Material em PDF e os slides que a gente usou para falar na aula. Legal, galera?